Olá, meus amores, bem-vindos de volta ao meu canal. É Halloween, eu não podia deixar passar batido, então eu fiz esse tutorial sim de caveira mexicana para vocês e foi muito fácil de fazer. Sem dúvidas foi o tutorial mais fácil que eu fiz, então bora lá pra gente ver como é que faz. Primeira coisa que eu tô fazendo aqui é passando um corretivo bem clarinho daquela paleta que você já conhece da Ruby Rose, nessas áreas aí que a gente costuma deixar mais claras, porque a caveira ela é branca, né? Então tem que ficar bem clarinho. Esse segundo passo aí é a demarcação do buraco, onde ficam as córneas, né? Os olhos numa caveira. Eu tô demarcando com o delineador em caneta. Não precisa ser muito preciso não, porque depois a gente vai reforçar. Agora eu tô passando uma mistura de várias sombras com um tom meio terroso para meio que fazer um fundo, uma cor de transição, porque toda essa área aí vai ficar colorida, então vai aderir mais fácil com esse fundo. O primeiro tom colorido que eu tô passando aí nos olhos é o vermelho, eu tô concentrando ele na pálpebra móvel, nessa região da olheira, e como essa sombra é bem pigmentada, fica bem legal o efeito. Agora a gente vai para a segunda camada de cor, que é um roxo, um tom meio marsala, meio vinho, para dar a impressão de degradê. Então eu estou aplicando a sombra em volta do vermelho que eu tinha feito antes, e logo em seguida eu estou esfumando para ficar com um acabamento mais bonitinho, né? Para ficar uma coisa mais suave, aquela transição entre uma cor e outra. A última camada de sombra que eu tô passando aí é bem nas extremidades e é a preta. Aproveitei que a minha sobrancelha já é bem preta e passei por cima e tô passando também em volta do resto do globo ocular, vamos dizer assim. Tô demarcando sem muita precisão, depois voltando com o pincel de esfumar para poder deixar aquele acabamento mais bonito, né, mais caprichado. E vocês vão reparar também que logo depois de eu fazer isso, eu voltei com a sombra vermelha para poder reforçar o pigmento que a gente perdeu parte dele com esse processo de ficar esfumando sombra após sombra, então um pouco do pigmento se perde. E foi isso que eu reforcei aí. Fiz a mesma coisa no outro olho, agora a gente tá fazendo o buraco do nariz, que a caveira ela não tem nariz, né, gente? No meu caso, eu tive um pouco de trabalho, porque o nariz não é pequeno, né? Mas é só fazer esse formato aí que eu fiz, eu preenchi com o delineador, mesmo que eu usei nos olhos, e depois eu selei tudo com sombra opaca preta para deixar mais matificado e com o acabamento mais uniforme também, sem buraquinhos, sem nada muito mal feito. Agora a gente tá fazendo a boca, eu tô passando mais uma vez um corretivo bem clarinho para deixar ela bem apagada, para ela ficar quase que invisível. E depois que eu terminei de passar aí esse corretivo só nos lábios, eu passei um pouco dele em volta, na região em volta da boca, porque a gente vai fazer aquele efeito de sombra que parecem os dentes. Então, quão claro puder ficar essa região, melhor o efeito fica mais bonito. Aí eu matifiquei todo esse corretivo que eu passei com uma sombra branca mais opaca, mas você pode usar um iluminador branco também, não tem problema. O importante é ficar bem clarinho para a base não ficar muito escorregadia na hora que você começar a desenhar a marca dos dentes. Os dentes aí eu tô fazendo com o mesmo delineador que eu usei para os traços anteriores. Você pode usar os seus próprios dentes como medida mesmo para poder ficar direitinho. E quando acabar a boca, você pode fazer mais 2 dentinhos assim para fora, para poder dar a impressão realmente da arcada dentária da própria caveira. Essa é a parte mais chata para mim, que é pintar com sombra branca esses espacinhos entre as marcações para deixar bem mais claro, porque a gente perde um pouco do pigmento. E o último passo que eu fiz aí, gente, foi reforçar os dentinhos com um delineador líquido que eu tinha, porque eu achei que o delineador em caneta estava muito apagado, muito clarinho. Então eu só passei por cima mesmo e reforcei. Agora a gente está fazendo o contorno da caveira, mais ou menos ali no mesmo lugar onde a gente costuma fazer o contorno comum, só que eu estou usando sombra preta e cinza, um pincel menor de esfumar sombra mesmo, e na hora que a gente acaba o contorno da bochecha, a gente desce formando aí o contorno do queixo, para ficar bem prominente mesmo.
E essa é a parte mais divertida de todo o tutorial, é a hora de você decorar a caveira mexicana. Eu comprei essas cartelas de adesivo que a gente costuma ver em lojinha de R$ 1,99, de importados, Xing Ling, não sei como é que se chama aí na sua região, mas aqui a gente chama de Xing Ling. Então eu comprei várias de vários tipos de adesivo diferente e comecei a montar o desenho. Comecei com essas pérolas que são um pouco maiores e segui a partir daí. Eu tinha salvado até algumas imagens como referência, mas na hora de construir a minha caveira mesmo, eu fui dando asa à imaginação, fui pregando as cores que eu achei mais bonitas até eu chegar no resultado ideal. Eu tentei colocar bastante coisa para ficar com bastante informação, mas sem tapar, né, a sombra que a gente colocou no ouro, sem tapar a informação que a gente já tinha colocado com a maquiagem. E prontinho, gente. Eu só coloquei uma peruca, um vestidinho mais vermelho, peguei uma florzinha ali, uma coroa de flores e ficou pronta a nossa caveira mexicana. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é muito fácil de fazer. Um beijo, um feliz Halloween para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!